Primeiro, um prazer conversar aqui com vocês. Eu sou Marcelo Fachinello, meu sobrenome do meio eu não uso ele na minha vida profissional, mas eu sou Marcelo Tchá Fachinello, é o sobrenome da minha mãe, que eu tenho também na minha identidade, mas a minha profissão me conhece como Marcelo Fachinello. E eu sou realezense, nasci em Realeza, é uma cidade pequena do interior do Paraná, tenho muito orgulho de dizer que em 1980 eu nasci nessa cidade do sudoeste do estado, de mais ou menos 15, 20 mil habitantes. É uma cidade realmente bastante pequena, mas que me deu muitas coisas. Primeiro, a minha infância, obviamente, né, de poder ter ali convivido com os meus amigos de infância, ter aprendido as primeiras coisas na escola, ter convivido com os meus pais ali. E principalmente a cidade que me deu a oportunidade de fazer duas das coisas que eu mais gosto na minha vida, né? Primeiro, esporte, eu adoro esporte, então lá eu tive a oportunidade de praticar esporte nas escolinhas, seja da prefeitura, da escola onde eu estudava, do clube da cidade, então ali eu tive a chance de jogar futsal, futebol, basquete, vôlei, todas as modalidades que apareciam, eu estava lá tentando praticar, porque eu sempre gostei muito de atividade física, de esporte. E a minha grande brincadeira, podemos dizer assim, na minha infância, na cidade de Realeza, era o rádio, porque o meu pai era proprietário da única emissora de rádio da cidade. Então, eu costumo dizer que eu não tinha muito como fugir ou do esporte ou da comunicação. Acabou que no esporte eu fui um jogador, né, frustrado, não deu certo para seguir como profissão de vida mesmo, com uma atividade profissional. Eu tive muitas lesões ali no começo, ainda bastante jovem, eu tive um problema de um cisto ósseo que me impediu de continuar praticando mesmo atividade física para rendimento. E aí, como eu já sempre brincava, entre aspas, né, de rádio, porque eu tinha no quintal da minha casa, podemos dizer assim, literalmente no quintal da minha casa, porque eu morava atrás da emissora de rádio, então tinha até uma passagem por dentro da minha casa para a emissora de rádio, então era o meu quintal, era a minha brincadeira, eu passava uma porta, eu estava dentro da rádio. Então, como aquilo ali era muito acessível para mim, eu estava ali todos os dias vendo o sonoplasta, né, que a gente chamava, o técnico de som ali, os locutores, os apresentadores, o pessoal que fazia a produção de notícias, o pessoal que escolhia as músicas, a discoteca, né, da rádio que a gente chamava, que era um local onde se guardava todos os LPs, que em um determinado momento pararam praticamente de existir, hoje voltaram, né? Felizmente o pessoal resgatou como uma raridade, mas a gente tinha tudo isso muito acessível. Então eu estava ali naquele contato diário com tudo isso. E aí quando eu vi que eu não ia poder praticar para profissional, né, alguma atividade esportiva, jogar futebol, por exemplo, eu falei, bom, então vamos fazer a união das duas coisas. Eu vou continuar falando, né, de atividade física, de esporte na rádio. E ali com 12, 13 anos, nas primeiras eu já andava muito ali, passou essa fase aí de querer ser jogador de futebol, com 12, 13 anos, 14 anos, eu comecei a participar das transmissões esportivas do futebol amador lá da minha cidade, que era o time que existe até hoje, do clube que eu citei, que era o Real de Realeza, que disputou, buscar aí nos anais da história, disputou uma final, inclusive, de Taça Paraná, contra o Ipiranga de Palmeira. Eu confesso que eu não me recordo o ano, mas foi ali na década de 90, quando eu tinha 15, 16 anos por aí, acho que foi mais ou menos nessa época. Perdeu, inclusive, quando a Taça Paraná era aquela Taça Paraná grandiosa, que envolvia de fato todos os setores, todas as regiões do estado, com 30, 40 clubes campeões das suas regiões, eles participavam e o time da minha cidade ganhou o campeonato regional lá de clubes, foi para outras fases e chegou à decisão da Taça Paraná. Então eu comecei ali, transmitindo esses jogos, participando das transmissões esportivas com a equipe da rádio que era do meu pai, e também comecei paralelamente a fazer transmissões eu mesmo, começar a narrar, fazer jogos de futebol suíço, que a gente chamava, né, que é o futebol 7,
basquete, essas coisas todas que existiam, que era muito forte no interior do estado, né? Futsal também. E comecei a narrar, ali eu comecei as narrações esportivas. O nome da rádio e o nome do seu pai? O nome da rádio, então, vamos lá, para contextualizar. O nome da rádio é Rádio Clube de Realeza. Ela era AM 1530, depois mudou para 1030. Houve uma mudança e aumento de potência, e mudança de frequência. E hoje ela já virou uma rádio FM. Depois que o meu pai se desfez ali do negócio, ele continua trabalhando com rádio hoje, mas em Santa Catarina, em Brusque. Meu pai tem uma rádio lá, que é a Rádio Cidade. Mas com essa modernização das coisas, a rádio virou FM. Então ela existe hoje como Rádio Clube FM lá em Realeza. Tem outras rádios na cidade, mas ela era única naquele momento. Então meu pai, o seu Aldo Fachinello, né, me deu essa oportunidade. Ele nunca falou no microfone. Meu pai tem pouca proximidade, podemos dizer assim, com o microfone especificamente, mas ele sempre foi um empresário de rádio. Então ele sempre gostou disso, radiodifusor mesmo, e me deu essa oportunidade e eu aproveitei. Aí eu comecei a fazer muitas transmissões esportivas ali, em Realeza, na região, aí tudo, e participar efetivamente. E também, paralelamente a isso, eu fazia um programa de rádio com música, informação, fazia informação do esporte e tudo. Então foi ali que essa veia para a comunicação veio e eu juntei com uma grande paixão minha, que é realmente o esporte, a atividade física. E dali para diante eu não parei mais, né? Eu nunca deixei de fazer rádio na minha vida, desde 10, 12 anos, esse momento aí que eu não sei precisar exatamente quando, porque como eu disse, desde que eu nasci, em 1980, meu pai já tinha rádio. Então eu sempre tive aquilo, não sei precisar muito bem quando que eu comecei. Mas vamos lá, vamos dizer que nessa faixa etária aí, mais ou menos, eu comecei a falar mesmo na rádio, até porque era uma criança e tal, mas eu comecei a falar no rádio e dali para frente eu nunca mais parei. E aí, na região ali, eu estudei em Pato Branco um tempo, depois eu vim para Curitiba, voltei para minha cidade, para Realeza, depois eu vim para Curitiba. E aqui eu tive assim uma persistência, podemos dizer assim. Meu pai conhecia muita gente, óbvio, porque ele era proprietário de rádio, e ele me levou na Rádio Clube Paranaense, quando eu já estava morando aqui. Quando eu ainda não estava morando aqui, meu pai também vendia equipamentos assim para as rádios e tudo, que era uma coisa que ele gostava muito, e aí ele conhecia muito esse pessoal e me levou na Rádio Clube para eu conhecer a Rádio Clube. E ali, acho que era 97 para 98, o pessoal estava se preparando para a cobertura da Copa do Mundo da França. Nunca vou me esquecer, a Rádio Clube B2 é tradicionalíssima, né? Então, histórica. B2 a gente ouvia lá em Realeza pelas ondas curtas, ondas médias não chegava, mas ondas curtas, e depois eles fizeram uma rede de rádio de satélite, a rádio do meu pai participava da rede ClubSat B2, e a gente transmitia uma parte da programação lá. Então eu era fixado, apaixonado pela Rádio Clube, né, porque era uma grande referência aqui. E aí a gente veio aqui, eu conheci a rádio, fiquei encantado, falei, eu preciso trabalhar nisso aqui, eu preciso fazer isso aqui da minha vida. E aí passou a cobertura da Copa do Mundo, logo depois eu acho que meio que se desfez, a equipe não lembro muito bem, mas esse contato inicial me deu a oportunidade de conhecer. Eu conheci ali o Sidney Campos, conheci o Edemar Anuzek, conheci o Jairo Silva, que trabalha comigo hoje, acho que ainda, não lembro se já estava, mas enfim, eu conheci esse pessoal todo aí, que era o Fernando, que trabalha comigo e tal, e eles não devem nem lembrar desse momento, né, porque eles eram figuras importantes aqui do nosso rádio. E ali logo depois teve uma fusão ali da equipe, ou saiu e tal, o pessoal foi fazer um programa de rádio na Rádio Paraná, que era 1060, né, que hoje virou a Rádio Evangelizar depois. E aí me deram a oportunidade de eu começar ali estagiando, cobrindo os clubes, meio que estagiando, e de graça, trabalhando de graça. Foi a minha primeira oportunidade realmente ali de 98 para 99. Aí eu fiquei nesse período e daí eu continuei fazendo estágios, né? Eu estava na faculdade de jornalismo, eu continuei fazendo estágios ali na própria Rádio Clube, depois no jornalismo eu tive a oportunidade de fazer estágio lá, me lembro muito bem, tinha o programa Os Repórteres, que era muito famoso, e o Luiz Vichuk, que era o nosso diretor de jornalismo lá, me deu várias oportunidades, era meu professor na faculdade também, deu várias oportunidades ali de eu conversar, de eu falar e começar a falar no rádio. E aí, em algum momento, eu mesmo como estagiário, eu apresentei eles tinham um noticiário que era para o satélite inteiro, que era como um repórter, tem o repórter CBN hoje, tem, né, Band News e tal. Mas eles tinham um noticiário que ia para a rede inteira, que era de 1 hora em 1 hora, ou de meia em meia hora, e eu tive a oportunidade ali de
peguei até vários momentos com o finado Algaci Túlio, que apresentava de manhã. Eu entrava no estúdio lá, fazia esse noticiário, apresentava esse noticiário cobrindo alguém. Então tive uma boa experiência ali com 18 para 19 anos na Rádio Clube, que eu era apaixonado, que eu era fã mesmo desde quando eu morava lá em Realeza. Estagiei na Rádio Independência, 1370, aqui em Curitiba também. E logo em seguida, ali continuei na Rádio Paraná. Em 99 para 2000, o Alexandre Zraik me convidou para ir para a Rádio CBN. Ele era diretor de esportes da Rádio CBN. E aí em 2000 ele montou a equipe lá de esportes também, tinha a rede nacional, mas começaram a fazer transmissões esportivas aqui no local e o Alexandre era quem coordenava lá e ele me chamou. Eu estava na Rádio Paraná ainda, não ganhava nada, continuava lá fazendo as coberturas esportivas, mas enfim, estava aprendendo. E o Alexandre me chamou para trabalhar lá, foi meu primeiro emprego aqui em Curitiba, emprego mesmo, efetivamente. Ganhava lá o cachezinho lá por jogo, mas foi lá que eu comecei profissionalmente a receber. E eu fiquei um bom tempo lá, fiquei o ano de 2000 inteiro lá trabalhando com o Alexandre, fazendo várias coberturas e foi muito importante para mim, porque a Rádio CBN é super conceituada, tinha 5 ou 6 anos aqui em Curitiba, daí eu fui para o jornalismo da CBN também, ao mesmo tempo, trabalhei com o José Ville lá, que era o nosso diretor de jornalismo naquela época, e logo em seguida, logo depois o Alexandre saiu. Antes dele falecer, ele saiu da CBN e foi para a Transamérica, começar o projeto esportivo da Transamérica em 2001. E eu assumi o lugar dele. Com 20 anos eu virei coordenador de esportes da CBN. E aí montamos lá, primeiro participei de um projeto nacional que a CBN fez em 2001, ano até em que o Atlético foi campeão brasileiro. E para mim foi bom porque eu fui até o final, porque era um projeto nacional, que cada uma das praças da CBN colocava um repórter em cada estádio e fazia uma transmissão única nacional, então eu cobria aqui em Curitiba para a rede, e aí era Rádio Globo e Rádio CBN, e o Atlético foi até a final do campeonato, então eu fui até a final do campeonato, fiz a transmissão pela CBN da final lá em São Caetano do Sul, do jogo de volta, fiz o jogo daqui, o jogo de volta, e aí nesse projeto aí eu tive a oportunidade de trabalhar com o Tostão, que era comentarista da CBN, contratado, com o Juca Kifuri, com Marco Aurélio, com Evaldo José, Edson Mauro, nomes incríveis do rádio, que aprendi muito, gravei boletins para a Rádio Globo com Oscar Ulisses, enfim. Uma estrutura muito grande, né? Então, assim, fui para o Rio de Janeiro várias vezes, conheci a CBN lá, em São Paulo da mesma forma, então ali eu ganhei um campo, uma experiência muito grande. E logo em seguida nós montamos um projeto local aqui de cobertura. Acabou esse projeto em 2001, ele foi de um ano só. Em 2002 a gente fez um projeto local, uma equipe de esportes da CBN local aqui para transmissões esportivas. E aí tive a oportunidade de coordenar uma equipe com 21 para 22 anos. Tive uma oportunidade de coordenar uma equipe de esporte lá que tinha Carneiro Neto como comentarista, o Borba Filho a gente trouxe de volta para ser comentarista de rádio, o Linhares Júnior, narrador, o Luiz Augusto Xavier, narrador, enfim. Hoje o Robson De Lázari, que está comigo lá na Transamérica, o Leonardo Mendes Júnior, que foi repórter de rádio da ESPN, da Gazeta um tempão, Jurandir Ambonati, meu grande amigo, que trabalhava com a gente também no esporte. Então, nomes assim, eu aprendi muito ali, né? Porque eu era novo e essas feras todas ali, eu estava comandando esse time. E paralelamente fazendo também jornalismo. E aí eu tive a oportunidade de viajar o Brasil inteiro, fazer várias coberturas nacionais e internacionais pela CBN nesse momento. E aí, em 2003, né? Em 2003 a Transamérica, o Alexandre, que tinha me levado para a CBN, tinha ido para a Transamérica, sai da Transamérica e eles me chamam para ir para o lugar dele, lá na Transamérica, né? Apresentar o programa que eu apresento até hoje, já são 20 anos de Transamérica Esportes, vai fazer no final desse ano 20 anos de Transamérica Esportes, todos os dias, transmissões esportivas, né? Apresentando o começo e o final dos jogos e outras tantas coisas que eu já fiz na Transamérica, narrei futebol, comentei futebol, enfim, lá são 20 anos, então tem uma grande contribuição lá, mas também tive grandes oportunidades lá de fazer várias coisas dentro da equipe
da Transamérica, né? E também, da mesma forma, viajei muitos lugares para fazer coberturas que a rádio me proporcionou isso, né? Fui para a semifinal de Libertadores no México, fui para os Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro, fui para Libertadores América, vários lugares, fui para o Japão, tive a oportunidade de ir para o Japão por causa do meu trabalho em 2019, cobrindo uma competição lá, então também sou muito grato à rádio e também contribuí muito fazendo várias coisas lá dentro. E assim que eu entrei na rádio, em 2003, eu nunca tinha tido nenhuma experiência com televisão, o Marcos Batista me chamou para fazer teste lá também, alguém tinha saído e eles estavam com um programa começando, programa dominical, no domingo à noite, de esporte local na TV Educativa, né, que é a repetidora aqui da TV Cultura. E aí em 2003 eu fui para lá, início de 2004, fui para lá, o Marcos Batista me levou, eu comecei a participar da produção, com reportagens e tudo, e logo em seguida, acho que o apresentador, eu não lembro, acho que era o Rodrigo Leite, se eu não estou enganado, saiu, foi para uma outra oportunidade, melhorou alguma coisa, foi para outra TV, não lembro exatamente qual foi a situação, ele falou, você quer apresentar? Eu falei, nunca apresentei programa de TV, mas vamos aí. E fui, e aí fiquei 7 anos lá na TV, acho que até 2010, e aí foi muito legal porque a gente fez transmissões ao vivo do futebol amador de Curitiba para o Brasil inteiro, no domingo, 11 da manhã, nem tinha esses jogos aí do futebol profissional, 11 da manhã, nós colocamos nesse horário e dava uma audiência muito legal e a gente conseguia transmitir, mostrar o futebol amador forte aqui de Curitiba para o Brasil inteiro, porque era pela parabólica. Então a gente recebia mensagem de Pernambuco, do Amazonas, do Brasil inteiro, que os caras estavam assistindo a gente lá. Aliás, Faquinello, me perdoe, deixa eu fazer uma interrupção aqui. Nessa época, a grande audiência do esportes no Paraná, aos domingos, sem dúvida era a CNT. CNT, a mesa redonda. Uhum. Isso, com o Fernando Gomes. Isso. Quando vocês entraram com o futebol amador fazendo, vocês têm noção que vocês deram um baile de audiência, né? Vocês passaram eles para trás. Porque assim, eu acho que a gente pegou, claro, a CNT também mudou várias coisas, né? Ela foi quase que nessa época vocês tomaram conta. Não, eu acho que a gente pegou um nicho que era pouco aproveitado, né? O pessoal não dava o espaço que o futebol amador, talvez, não sei se a palavra é merecimento, mas enfim, vamos usar a palavra merecimento, merecia, porque era muito forte, o futebol amador era muito forte aqui em Curitiba naquela época, a gente tinha rivalidades locais, jogos bons, estádio lotado, e mostrava essa coisa que tem hoje em dia, né, do futebol raiz, né, a gente mostrava o futebol raiz mesmo, aquela coisa claro, muitas vezes do improviso e tudo, de dificuldade, mas a gente mostrava aquilo para todo mundo. E eles faziam, os clubes faziam acontecer e a gente era um propagador disso, a gente era um transmissor disso para o Brasil inteiro. Então a gente teve a oportunidade de reconhecer, daí mostrava os gols que o senhor editava, mandava para a gente uma parte, a gente pegava com a nossa equipe, com quem a gente podia, às vezes a gente mostrava os gols de todos os jogos da rodada. Então pegou um público diferente e a gente cresceu, teve um bom nível de audiência, misturava com futebol profissional, com outros esportes, né? E mais ainda, Marcelo, se você historicamente observar, como eu sou obrigado a fazer geralmente na minha função, sim, você vai notar que mesmo São Paulo e outros estados passaram a fortalecer muito mais o esporte amador a partir da educativa. Exatamente, porque a gente transmitia para o Brasil inteiro, né? Exatamente. Então, além do futebol, uma outra coisa, como a TV ela tem uma ligação com o Estado, né? Ela é uma TV estatal aqui, do Estado, a gente começou a transmitir também as competições esportivas do Estado. Então, jogos escolares, jogos abertos, jogos da juventude, a gente escolhia, às vezes em locais bem distantes daqui, a gente montava a nossa unidade móvel, ia lá, fazia, me lembro, Toledo, Cascavel, enfim, nós fomos para vários lugares, fazíamos as transmissões desse pessoal, então as pessoas se viam na televisão. O menino falava para o pai, para a mãe, ele está assistindo em casa, a pessoa já mais adulta, nos jogos abertos ali, chamava os amigos, o pessoal se via na TV. A realidade é essa, o pessoal se via na TV, tanto no futebol amador como nessas competições. E aí a gente aproveitou uma outra coisa também que pouca gente também valorizou,
e deu espaço, dava espaço, mas não dessa forma que a gente transmitia os jogos do futsal. Futsal muito forte no interior do Paraná. A gente também fazia a seleção dos gols ali de toda a rodada e a gente transmitia um jogo de manhã do futebol amador e à noite do futsal. Então, do domingo. Um dos melhores do Brasil. Do Brasil, hoje, né? Fortíssimo. Exato, Liga Nacional, Libertadores e tudo. E a gente tinha ali uma coisa emergente, principalmente no oeste do estado, hoje já no sudoeste, na minha região, lá, né, Francisco Beltrão, Pato Branco, que são próximos de Realeza, mas Cascavel, Marechal Cândido Rondon, enfim. E a gente mostrava aquilo ali também. Então a gente ganhou ali um espaço. E aí foi um aprendizado muito grande para mim na TV. Eu apresentava programa todo domingo, ganhamos espaço, ganhamos programa diário. Então foi muito legal. Passei 7 anos lá, 6, 7 anos na TV, fazendo tudo isso. E obviamente isso me ajudou muito assim no meu crescimento profissional, no aprendizado, né, de vida profissional e também no que eu vivo hoje também eu devo muito a isso, porque minha imagem estava ali todos os dias, né, era eu quem aparecia, trabalhei muito, mas era eu quem aparecia, era o pessoal que estava junto, os repórteres e tal, e isso para mim foi bem importante. E aí depois eu saí um pouco da TV por outros projetos que eu tinha, fui trabalhar na Paraná Esporte e daí depois eu voltei. E aí fiquei mais 4 anos na televisão, lá na rádio educativa também, apresentando programa de jornalismo, fazendo os programas de esporte ainda, até 2016, quando eu saí para ser candidato pela primeira vez, um vereador aqui em Curitiba. E saí por todas as questões legais, que tinha impedimento e tudo, e não me elegi naquela primeira eleição, fiz quase 4.300 votos, fiquei muito perto da eleição, fiz mais votos que 7 vereadores que se elegeram, mas por causa da nossa legislação fiquei fora. E aí os 4 outros anos, de 2016 a 2020, eu dediquei muito, eu continuei trabalhando na rádio, mas eu dediquei muito na minha formação política. Eu fui cursar gestão pública, então eu sou formado em gestão pública, fui fazer escolas de política e tudo mais, e para isso mesmo. Continuei trabalhando no esporte, na Secretaria Municipal de Esporte do município, ajudando nessa... podemos dizer assim, difusão do esporte amador, que é uma coisa que eu gosto muito e acho que precisa ter espaço realmente. E aí em 2020 eu fui candidato de novo, aumentei minha votação mesmo na pandemia, fui para quase 5.400 votos, então aumentei 1.100 votos praticamente da minha primeira votação para a outra e me elegi vereador. Entre 1.200 candidatos aqui que concorreram em 2020, eu fui o 15º mais votado. E estou no meu primeiro mandato como vereador aqui, trabalhando muito pelo esporte. A gente tem muitas pautas aqui voltadas ao esporte, porque, como eu disse lá no começo, desde lá da época, né, que eu era só o filho do seu Aldo lá da rádio, da Dona Carmen, né, que é o nome da minha mãe, que eu não falei, Dona Carmen Beatriz Fachinello. De lá até hoje eu sempre gostei de esporte, de comunicação, e hoje eu aqui como mandato, como vereador e com mandato, eu tenho a oportunidade de fazer muita coisa relacionada ao esporte, quero continuar fazendo. E aí no final de 2022, por um consenso aqui dos vereadores, e claro, uma concorrência interna que a gente teve, eu fui um nome escolhido para ser o presidente da Câmara até o final de 2024. Então eu estou no meu primeiro mandato como vereador, e no primeiro mandato já sou presidente da Câmara, que é um orgulho muito grande, uma responsabilidade muito grande para mim, claro, representar os 38 vereadores da casa, representar a população aqui sendo o presidente do Legislativo Municipal, e também uma grande responsabilidade, sem dúvida nenhuma, mas um grande orgulho, né, para mim ser presidente, e vou ficar até o final de 2024. Então, basicamente, essa é a minha história de vida, resumidamente. Sou muito grato pelo que o rádio me deu, pelo que a comunicação de uma forma geral me deu. Eu trabalhei em outros veículos nesse meio tempo, mas quis destacar o rádio e a TV aqui. Mas eu escrevi coluna em jornal, escrevi em site e tudo, mas o rádio e a TV, especialmente o rádio, por causa da história da minha família, da minha vida. Meu pai até hoje, como eu falei, tem rádio. Eu sou muito grato, né, pelo que o rádio me deu. Se eu estou aqui hoje nessa posição, é porque realmente eu tive muitos bons colegas, muitos bons exemplos, muitas referências que eu consegui aprender durante todo esse tempo, e obviamente porque também, sim, trabalhei bastante, minha imagem ficou conhecida na cidade pelo trabalho que a gente fez, e se eu estou hoje aqui eu devo muito, né, a essa trajetória de vida aí que eu contei para vocês. Então é isso.
singelamente, simplesmente falando, basicamente minha história de vida é essa aí. Você ainda teve a felicidade de pegar uma época em que o rádio ainda tinha um bom nível, né, Marcelo? Sim, peguei muita gente boa. Hoje em dia, desculpe, mas nosso rádio está... foi perdendo um pouco de espaço, né? Acabou sobrevivendo quem realmente enveredou também para uma linha de trazer outras mídias, né, para dentro do rádio. Todo mundo falava, o rádio vai acabar com a televisão. Não acabou. O rádio vai acabar com a internet, quando chegou a internet. Não acabou. O rádio vai acabar com... Mas ele teve que se adaptar. E aí teve muita gente que ficou pelo caminho, né? Não se adaptou. Nunca, E no meu tempo, Marcelo, a gente, como você, teve a conclusão dos seus estudos, tudo que tal, já trabalhando no rádio. Isso. No meu tempo, nós tínhamos estudante de medicina, de direito, de tudo quanto é segmento, que iam fazer o biquinho deles na rádio, porque possibilitava que eles trabalhassem pouco e estudassem bastante. Então isso favoreceu muito também ao rádio, porque existia um nível cultural. Exatamente. E hoje não tem mais apresentadores. Você vê, né? Você vê. Eu pego um exemplo, né, que eu tive aí durante bom tempo, né? O próprio Carneiro Neto, né? O Ayrton Cordeiro, eram profissionais até de outras áreas e que foram enveredando para o rádio, que qualificaram também, né? Maurício Fruit, Raul Maza, né? Que trabalhei com Maza também. Trabalhei com Maza também, agora lembrei, né? Então, assim, são vários, né? Que foram, que compartilhavam isso também, né? Mas é isso que eu digo, quer dizer, o teu valor no rádio apareceu pela tua formação. Sem dúvida. Que era uma formação acadêmica muito grande, muito boa. Quer dizer, enquanto você fazia o jornalismo, você trabalhava com grandes nomes. Aprendi muito com eles, né? E sem hoje dúvida. Não tem mais, né? É uma pena, né? É uma pena. Mas, enfim, alguma perspectiva de futuro? Veja, eu costumo dizer que aqui, né, como a gente está nessa posição hoje, eu estou nessa posição hoje, tanto como presidente como vereador. A gente tem 4 anos de mandato, eu como presidente tenho 2 anos. Vem no ano que vem uma nova eleição, eu sempre disse que eu queria fazer no máximo uma reeleição aqui para vereador, e é essa, né? É essa do próximo ano de 2024. Então eu vou continuar trabalhando incansavelmente no meu mandato e aqui na presidência para deixar tudo certo, para que as coisas andem bem aqui dentro da casa, né? Mas no meu mandato também atendendo os segmentos que eu represento aqui, o esporte principalmente, para no ano que vem, em 2024, eu ter condições de lançar uma candidatura de reeleição. E aí depois o que vai acontecer lá na frente é outra história, mas assim, a médio prazo, podemos dizer assim, aí minha perspectiva é essa, fazer um bom trabalho todos os dias, aqui tem novidade todo dia, a gente lida com tantas coisas aqui dentro, além dos vereadores tem a parte administrativa, financeira, que a gente tem que tocar bem aqui para deixar a casa nos trilhos e cumprindo tudo que a gente tem que cumprir. Então tem sempre uma novidade, a gente está sempre lidando com isso. No mandato também, né, muita gente que nos procura com demandas, com situações do dia a dia da população, mas muito por causa do pessoal do esporte, né? Muita gente vê em mim uma referência para tentar ajudar, resolver situações aqui, apresentar projetos de lei, então trazem necessidades, demandas, ideias, sugestões para a gente que a gente toca no mandato. Então a gente quer fazer um bom dia a dia aqui até o ano que vem, mas a perspectiva de futuro, médio prazo, podemos dizer, é essa daí de, em 2024, tentar lançar mais uma candidatura. Depois que aflorou essa veia política em você, dizem que é uma mosca branca, né? Ela te morde, que está aí. Você se adaptou, gostou da vida política? Não, gostei. É muito diferente do dia a dia. Quer dizer, às vezes é diferente pela execução das coisas, né? Pelo trabalho, também a burocracia também muitas vezes nos impede de fazer coisas. Mas política a gente faz todo dia, toda hora e com todo mundo, né? Se a gente for olhar, a gente está fazendo aqui uma política da boa vizinhança, do bom trabalho. Eu estou atendendo o senhor, a gente está conversando, a gente está fazendo política. Em casa,
com a minha esposa, eu faço política. Tem coisas que eu cedo para ela, ela cede para mim, a gente tenta fazer da melhor maneira possível para as coisas andarem bem na nossa casa, na educação do nosso filho. Então é isso. Deixa eu te fazer mais uma perguntinha que é muito importante. Você está curtindo muito a tua filhinha? Opa, agora? Muito. De 3 meses, é uma figurinha maravilhosa e que é isso, a gente faz política todo dia para, né, fazer as coisas andarem em casa também para dar certo. Fazemos política com o nosso vizinho, né? A política, como eu falei, da boa vizinhança, de respeitar o horário do silêncio, ele respeitar o horário de levar o lixo, essas coisas são política. Então a gente faz um tipo de política. A diferença é que eu estou participando da política partidária, da política eleitoral, de disputar a eleição. Essa é a diferença. Daí tem todo dia aqui, né, o contato com os vereadores, a gente faz política toda hora aqui, o pessoal trabalha muito aqui. Então eu gostei bastante, me atraiu. Na verdade, você serve mais a comunidade. Sem dúvida. É por isso que eu falei, né, lá atrás ali na entrevista, quando eu disse, a gente fazia muito, tentava resolver, ajudava, divulgava os projetos, divulgava as coisas do esporte, aqui a gente tem condições de fazer alguma coisa efetivamente, né, efetivamente, não só para esse segmento, né, esse é um que eu represento muito aqui, mas a gente atende muitas demandas aqui de outras, várias linhas de trabalho aqui dentro da casa. Ok, Marcelo. Tá bom? Mais alguma coisa? Não, eu só agradecer vocês aí, acho que falei bastante, agradecer vocês, dizer que a casa está sempre aberta aqui para vocês, que eu faço, né, tento fazer no meu dia a dia, pretendo fazer até o final da minha gestão aqui como presidente, dessa uma casa muito aberta para todo mundo, né, é realmente a casa das pessoas, é a casa do cidadão, então a gente tenta abrir as sessões, a gente tenta transmitir as sessões, a gente transmite todas as sessões, todas as reuniões, faz tudo, né, para que as pessoas tenham acesso à informação, saibam o que está acontecendo aqui de forma transparente e íntegra. Então, assim, receber as pessoas aqui também faz parte desse processo, então só fico feliz, né, agradecido por poder reencontrar um amigo, falar sobre a minha vida pessoal e também sobre o meu trabalho aqui, tanto na rádio, na televisão do passado, o que acontece hoje, e também meu trabalho aqui na Câmara. Obrigado, Marcelo. Obrigado, gente.